Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e a nossa entrevistada de hoje é artista visual, graduada em Educação Artística pela Faculdade de Educação Musical do Paraná e pós-graduada em História da Arte Moderna e Contemporânea pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ela já participou de exposições individuais, bienais e coletivas no Paraná, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e Santa Catarina, e também na França, na Espanha, em Portugal, na Áustria, na Argentina, no México, em Cuba, no Canadá e nos Estados Unidos. Ela possui premiações em salões de arte do Brasil e da França também, e trabalha com temas como o aconchego, o feminino, sempre propondo um olhar para dentro de suas memórias, visando uma busca pelo pertencimento, principalmente na sua obra intitulada Ninhos. E estamos aqui com a Cláudia Lara. Cláudia, Boa tarde. boa tarde. Nossa, Cláudia, que maravilha a gente poder conversar hoje. Agradeço muito pela sua disposição para essa conversa. Fico realmente muito contente e agradecida. Também agradeço muito, Ana, e te parabenizo por essas entrevistas. Tenho assistido, acompanhei as outras no YouTube e todo o trabalho que você tem feito aqui em Curitiba, com essa arte aqui, nós, Curitiba, Paraná, você dando visibilidade e um aprofundamento com todo o teu conhecimento, eu é que agradeço. Obrigada, Cláudia, que legal. Bom, então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta, que é: quem é a Cláudia Lara Samways? Olha, quando eu vi você fazendo essa pergunta para os artistas, eu pensei, que coisa mais difícil, né? Eu vou viajar, mas nós não temos tempo. Então, eu sou Cláudia Lara, nasci vivo e trabalho. Minha família daqui, minha mãe negra, meu pai branco. Eu falo sempre porque isso aparece na obra em determinado momento, é importante. E acho que eu sou uma pessoa que uso muito a arte como autoconhecimento, e nesse autoconhecimento ainda conheço muita gente aqui. Eu acabo me envolvendo com artistas aqui, artistas que já foram, artistas que estão aí, e acabo sabendo de coisas da história da arte do Paraná, de todos esses processos. Então, eu sou uma artista que eu gosto do que eu faço e gosto muito dos artistas que eu troco, como eu disse, que é um autoconhecimento, todas as minhas questões como artista paranaense, mulher, negra, isso tudo, a partir do momento que eu estou fazendo essas reflexões, isso vai aparecendo na obra, e então eu sou o que eu estou aí mostrando, né, nessas exposições. Maravilha, Cláudia. E, e esse seu ser na sua obra resulta em trabalhos magníficos que a gente vai ver daqui a pouco também, né? Então, Obrigada. vou passar para a segunda pergunta, que é: o que fez e o que faz você se interessar pela arte? É, essa memória de gostar de desenhar, e meu pai tinha um caderno de desenhos onde ele fazia muito desenho a nanquim, e ele fazia retratos pintados com guache dos galãs, dos artistas, era a época, né, anos 50 e 60, dos artistas aparecerem em Hollywood, e ele, com essa facilidade também do desenho, e ele nunca se dedicou a isso, mas aquilo ficou em mim como sendo uma coisa importante, né? Sim. Eu também desenho, eu vou ser artista e tal. No caminho, a minha mãe, daí teve uma loja de roupas, então eu fiz a faculdade de arte, fiz a faculdade de administração também, por conta de família, cuidar também do comércio da família. Então, esse universo do têxtil, das cores, das texturas e do afetivo, o afetivo está no trabalho sempre, até hoje, o afetivo de estar com a mãe, fazendo essa visita desses desfiles, criança, mas escolhendo com ela os tecidos. Então, esse universo todo
e sempre achando que eu poderia ser artista. Então, desde muito cedo, eu lembro que a primeira vez que eu fui andar de ônibus sozinha na rua, que a gente tem aquela coisa, né? Quando que eu vou sair sozinha? Eu fui visitar o MAC, eu ia várias vezes no MAC, e na biblioteca pública procurar livros de desenho de corpo humano. Tinha umas coleções assim, né, de ensinar desenho técnico. Então, era uma busca minha mesmo, até achar que poderia ganhar dinheiro com isso e tal. Eu fiz a Faculdade de Educação Musical do Paraná, onde o forte, a FEMP, né, o forte é o professor. E nas primeiras experiências de estágio com os alunos, eu morri de medo. Eu tinha um pavor dos alunos, eu tinha uma insegurança, era muito tímida, muito tímida. Então, como é que eu ia ser professora e tal? Então, me afastei, me dediquei à loja, né, ao comércio, mas sempre gostando de desenhar, sempre com esse olhar para museus e tal, até que eu volto, né, em determinado momento, volto, uma amiga minha, sabendo que eu desenhava bem, ela cuidava do ateliê ali no centro, na Praça Zacarias, e ela me convidou para ser professora de desenho. Então, ali eu voltei, fiz aula com Andrade Lima, fui retornando de outra forma, né, até 2005 fazer a faculdade, a pós-graduação, para voltar mesmo para esse meio da faculdade, da universidade. Desde então, também já estava mandando para salões, desde o ano 2000, mandando para salões de arte, então também entrava nos salões, ganhava alguns prêmios. Então, uma forma de também estudar, conversar. O mais importante é isso, a gente está conversando, né, com os outros artistas do meio, pesquisar. Então, é um caminho longo, que não dá para falar tudo aqui, né? Foi um grande resumo. E muitas parcerias nesse meio. Também não vou falar hoje todas. Teve uma entrevista que eu fiz que eu falava, olha, tal período trabalhei muito com tal. Hoje não vai dar para falar tanto, mas muita gente, muita parceria sempre, né, nessa caminhada. É essencial, né? As parcerias, as relações são essenciais. Sim. Cláudia, então vamos agora mostrar um pouco do seu trabalho? Eu preparei essa apresentação do mais recente para o mais antigo, que normalmente eu mostro lá, da onde eu começo com o têxtil, em 2004, essas obras mais significativas nos salões foram através dessas obras com o têxtil, onde eu andava em lojas de decoração e pegava os retalhos antigos, que já o catálogo fora de moda. Então eu fazia uma obra com aquele material que ia ser descartado, eu costurava ou eu fazia colagem e desenhava e fazia as obras com material de descarte, por exemplo, e que ganhou uma visibilidade grande tanto nos salões quanto numa exposição que eu fiz na Secretaria da Cultura em 2005, pelo material, porque o têxtil era uma coisa que não estava sendo muito utilizada. E desde então, por querer não ver um certo preconceito com o têxtil, no sentido de venda, eu também fui mais para o universo da pintura e tal, até que eu tive que retornar para o têxtil, porque digamos assim, não ficar na superfície, tinha que ser uma coisa de alma mesmo, e o têxtil sempre esteve junto. Então, eu começo por essa obra que foi mostrada no MUMA, na exposição Corpo na Linha de Bordo, que foi uma coletiva que trabalham com essa poética, né, com o têxtil. E eu, a Leila Alberti e a Giovana Casagrande, que fizemos esse projeto para a Fundação, então, além de participar como artista, a gente participou na curadoria, na coordenação, e esse é um dos trabalhos que estava, tem mais um que eu vou mostrar mais para frente, mas deste trabalho eu estou dando uma continuidade que ele traz essa peanha, que é um local de você colocar a imagem do santo, ou a vela que você vai rezar para essa devoção tua. Eu coloco uma foto de família,
onde estão as minhas, eu falo 3 avós, porque são 2 avós e uma tia-avó, a minha mãe e eu. Por que essa imagem para começar? Porque, como você falou, né, na descrição, esse universo do feminino, ele vem sempre, desde o começo, a imagem feminina, gostar de fazer desenho da imagem feminina, as questões do feminino surgem em determinado momento, por que a mulher faz isso, por que o homem é tratado de tal jeito, em casa é mulher de outro, então tudo isso vai surgindo, e nesse ponto que eu coloco as avós, é porque nos últimos trabalhos essa ancestralidade mais próxima, porque numa pesquisa mais profunda a gente não sabe, né, nesse lado da minha mãe, né, no lado que vem da África, não tem como a gente saber de onde vem, então eu pensei, então eu vou me ligar nessa minha ancestralidade mais próxima. Então essa é uma imagem que é uma costura no papel e uma renda em costura também que eu faço, e honro essas mulheres. Legal. E esse lugar no qual você coloca as mulheres é uma espécie de lugar do sagrado também, né? Tem a ver com esse local de valorização, por descobrir, né, essa homenagem que a minha bisavó era benzedeira e trabalhava muito cuidando de mulheres que tinham problema com a gravidez. Então, é uma homenagem também de tentar escutá-las, como eu falo, um tempo iorubano, né, de que não tem essa linha da esquerda para a direita, é uma linha circular, é como se então agora eu estivesse tentando fazer essa conversa com elas e honrando, né? Aí nessa mesma ideia, essa é uma série, né, com essas mesmas fotos antigas, fotos de família, que eu valorizo muito, acho que é um bem que a gente não recebe muita herança, mas essas fotos de herança eu valorizo muito. Então, essa é a imagem da bisavó. E essa é uma exposição que vai ter em São Paulo com essas obras, como eu estou falando, né, de trás para frente. Então, atualmente, a gente tem essa obra no Museu Oscar Niemeyer, na sala do MAC, que o MAC agora ocupa o MON, que é Stratos Cúmulos. Então, foi enviada para o salão, onde eu fui premiada, os artistas que foram premiados têm as obras agora fazendo parte do acervo do MAC. Que nesse Salão Paranaense teve essa característica do salão, do museu, rever o seu acervo e ver a falta de obras de artistas, mulheres, negras, indígenas, trans, e assim por diante. E, nesse sentido, a obra que está lá se chama Stratos Cúmulos, que uma definição dessa nuvem é uma nuvem de um formato estável, mas com certa instabilidade interna. E eu falo que é como uma nuvem de pessoas reais, mas com histórias que não foram contadas. Então, as histórias existem e as imagens foram criadas para esse momento. Então, também, nessa costura de filó, eu trago bordados que eu fiz à mão nesse filó, trago os bordados à máquina desses retratos de família e trago os bordados das senhoras da Associação Beneficente São Roque, que fazem nessa época elas estavam começando o grupo, elas aprendem a bordar para ter uma qualificação na renda, e a artista que me apresentou foi a Lucia Consalter. Hoje elas estão com uma exposição lá na Camargo Arte, essa loja, dos bordados dela de hoje, em sacolas, em quadrinhos, em bottoms, e a gente também vê essa evolução do trabalho delas, algumas já estão conseguindo criar. Então, é um trabalho sempre de muitas mãos. Eu tenho mulheres que me ajudam a bordar, tem essas mulheres que mais tarde um trabalho com elas encomendando esses bordados. Então, essas mulheres desse feminino se repete. Essa é uma foto na abertura do salão, e convido a ver, porque realmente o tamanho da obra, ela
ela impacta, né? Sim. Esse volume, um volume que quero que seja leve, então eu tenho essa coragem de deitar embaixo dessa nuvem, mas a gente sabe que não é leve, né? Todas essas questões que eram tabu, que eu não dei a devida atenção, que é se falar sobre o racismo, isso é uma coisa que não é leve, é uma coisa Sim. que a gente tenta falar, né? Uhum. Ó, qualquer pergunta, pode me... Cláudia, você disse que essa obra foi feita com várias mãos, foi feita literalmente com várias mãos, né? As mulheres ajudaram a bordar esse pano que circunda a obra. Eu bordei com mais uma artesã, Felipicione, que me ajuda nos bordados mais elaborados, então o tule, ela me ajudou, e esses bordados de aplicação, vou voltar aqui, esse bem coloridinho, que está aqui, tem vários que são mais compactos, que são dessas senhoras da Associação Beneficente São Roque. Uhum. Aqui também eu tenho mais uma obra que esse vermelho, essas células vermelhas bordadas também foram com outras mulheres que fazem parte do grupo das fiandeiras, que elas fazem mantas para idosas carentes. Foi um grupo que eu ajudei a criar em 2013, e até hoje elas fazem, elas me ajudaram com esse bordado manual e eu com esse bordado da máquina. Essa aqui também é uma foto de família, essa ao centro seria a minha mãe. Essa obra está em exposição hoje lá na Galeria Soma, Uhum. na exposição Serralhas, é uma exposição coletiva. Aqui eu falei dessas mulheres. Essa obra eu chamei de Cor Ancestral, por quê? Porque foi essa reflexão sobre essas anciãs, que eu comecei através da minha avó, cheguei na minha bisavó, também pensando nas tias, então essa homenagem à mulher, à anciã, né? A mulher que tem a sabedoria. Por quê? Porque já viveu bastante, sabe, já passou por algumas experiências e pode nos ensinar. Então, essa cadeira de balanço é uma cadeira real, o pessoal pergunta, isso é uma miniatura? Não, a cadeira no tamanho real. Então, ela já remete, né, a esse tempo, até pelo tipo da cadeira, de onde ela vem, né, e esse trabalho todo em fragmentos, eu fui reunindo, então é como se desde 2005, quando eu fiz aquela exposição e mostrei o tecido, as pessoas me dão coleção de chapéu, coleção de gravata, um tecido que foi da lua de mel, do vestido da lua de mel, não quer jogar fora. Recentemente eu ganhei uma toalhinha do enxoval e a pessoa não quer se desfazer, passa para mim, porque ela não vai ser uma coisa meramente ali descartada, ela vai entrar para um estado, eu trago para esse estado da arte, né, para esse campo da arte. E as pessoas ficam felizes em participar. Então, aqui tem elementos, essa gérbera, que é uma homenagem da voz, foi bordada pelas senhoras, eu dei o desenho e cada uma fez do seu jeito. Esses fragmentos de crochê e tal eu ganho das fiandeiras, o que elas não utilizam para fazer as mantas, elas me dão, e essas flores de feltragem e essas junções desses acúmulos, daí eu fiz junto com essa artesã que me ajuda. Então, no desdobramento dessa obra, eu tenho essas obras menores que estão nessa exposição da Galeria Soma, que é as Sementeiras, aonde tem a obra que praticamente já sai do bidimensional. Eu venho do desenho e da pintura. Então, nessas obras aqui, da direita, são pinturas no linho, pintura no linho, que é o tema ninho, são os ninhos, né? E nessa pintura eu bordei por cima, então ela ficou híbrida entre a pintura e o bordado. Já essa do centro, branca maior, ela já é só a costura, o acúmulo daquele material, e essa que está suspensa, ela já sai da parede, né?
ela já vem para o tridimensional, então é o têxtil já vindo para o tridimensional. Que legal, e a maneira como ela foi exposta demonstra bem esse movimento, né, da pintura saindo até que sai. Essa exposição dessas obras, que eu apresentei esses híbridos, foi em 2019, um projeto pela Fundação Cultural, onde a Uyara Bartira foi a curadora. Eu comecei com o bordado e eu fiquei naquela dúvida, bordo a pintura ou não bordo? A pintura já estava pronta, se eu começasse a bordar, eu sabia que eu ia ter que contratar gente para me ajudar, porque demora muito mais, o têxtil demora muito mais. E tive a coragem de bordar as pinturas, e aqui já é, nessa obra aqui no linho, é menos pintura e mais bordado, é uma coisa mais equilibrada. Então, é bem esse caminho mesmo que venho mostrando. Os dois processos são muito interessantes, né? Tanto quanto você traz outras pessoas para contribuir com a execução da obra, né? Porque faz esse movimento de coletividade, mas ao mesmo tempo é muito interessante quando, no caso você, né, artista, faz o bordado ali, porque o ato de bordar traz muitas reflexões também, né? E eu acho que esses temas com os quais você vem trabalhando, assim, são temas que dão margem para muita reflexão, muita sensibilização, também transmutações, né, de antigas crenças, tal. Então, o bordado acaba sendo um processo importante também para isso, né? Sim, é uma coisa muito importante que você fala, porque essas questões todas, quando eu digo que tudo vem aos poucos numa reflexão de quem sou eu, qual é o meu lugar, o pertencimento, então qual é o lugar também da pintura e do artesanato, e como se valorizam essas mulheres que fazem o artesanato. E a gente tem aquele texto famoso do Otávio Paz, esses dias o Hélio Leites, artista querido nosso, né, trouxe essa visão. O artesanato, ele tem não tem a pretensão da obra de arte que está lá no museu e você vai olhar e você não toca e tal, essas bordas, né, esses limites, que é muito o que a arte contemporânea trabalha. A arte contemporânea está trabalhando esses limites o tempo inteiro. Né? A arte contemporânea traz todo... o legal, né, dela abarcar muitas técnicas diferentes e abarcar o novo também é justamente isso, que cada técnica, cada ação executada tem o seu lugar ali, né? Tanto o bordado quanto a pintura. A gente consegue ressignificar todas essas matérias constantemente, né? Isso, e não é uma coisa fácil, eu não acho a pintura fácil, tem uma facilidade maior com o desenho, mas aquele artista que trabalha só com desenho não é fácil, então trabalhar com o têxtil próximo ao artesanal e também é uma ocupação de espaço, né? Como a gente traz, é como se eu estivesse pintando com esse material, só que ele leva muito mais tempo, ou esses acúmulos, como é que eu vou conseguir harmonizar? Sim. Então, essa mesma que estava na cadeira, mostrada de outra forma. Ela foi mostrada assim em São Paulo, o coletivo Trovoa me convidou para participar da Feira Arpa, e ela foi mostrada na parede, ela voltou para o bidimensional, e ela dá outra mensagem. Na hora que você coloca a cadeira, ela tem aquele ícone da cura ancestral, da minha bisavó, a benzedeira. Aqui você fica preso, na hora que você vê a obra, nesse fazer, e nessa cor, e no sensível que isso tudo traz, porque todo mundo tem a memória desse material dentro de casa, né? Sim. Então, essa é outra obra, que a plantadeira, que daí tem essa mão que era o tema, né? Todos nós, naquela exposição Corpo na Linha de Bordo, trabalhamos a mão, porque era a época da pandemia, foi a primeira exposição que a gente fez depois da pandemia, e então as mãos que não podiam tocar, o álcool, a luva, e então a gente usou como tema todos os artistas na vitrine a mão, e aí essa obra é a plantadeira. Também estou participando dessa exposição na Museu Casa Alfredo Anderson, Maria Bueno e tantas outras, uma coletiva, e
Só voltando aqui, né? Aqui é a curadoria da Celaine Refosco, de Pomerode. Aqui é a curadoria da Emerson Persona. Aquela primeira obra que a gente viu na peanha, aquela foto em papel, é com a mesma técnica aqui, desse rendado que eu faço com essa entretela solúvel. Só que aqui é uma grande dimensão, né? Lá é um tamanho de foto, aqui ela tem 90 por 70. O material desse rendado vem aqui junto com a feltragem. A feltragem eu uso naqueles jardins no tridimensional, fazendo flores, fazendo formas. Aqui ela volta como se fosse para o bidimensional, fazendo essas rendas. Então, de novo, o figurativo também está sempre vindo, está sempre junto na obra, e o tema Maria Bueno, então seria a minha interpretação da Maria Bueno, que ela tem essa questão toda tão atual, que foi escolhida, né, como tema do aniversário da morte dela, as questões de por que não é santa, por que a Igreja Católica não aceita como santa, questão do branqueamento dela, que você vai hoje ver a escultura dela no cemitério como branca, e também a questão principal do feminicídio, que essa morte dela em 1890, e a gente hoje tem crimes bárbaros, né, contra a mulher, nesse momento que ela quer ser ela mesma, ocupar o espaço que ela quer, da forma que ela quer, e é impedida e morta. Né? Essa renda ela é muito leve, ela ficou muito etérea, eu não quis colocar mais elementos, porque com tudo que acontece, que foi dito não a Maria Bueno, ela permanece. Então, esse sim, e essa devoção e essa crença aos milagres, o que se reza, o que se leva para ela nesse local, né, no túmulo dela, é esse sim que eu trago nessa obra mais etérea, né? E mais um que está acontecendo, acaba sábado, é o projeto da Leila Alberti, que é a Casa de Todos, que traz também justamente essa questão do crochê, também uma coisa tão banal que você vê na tua casa. Então, ela faz essa casa inteira de crochê, e com a ajuda nossa, de artistas, então eu, a Giovana Casagrande, a Lisiane Siri, o Rafael Codonhoto, e o grupo de crocheteiras que tem já um nome aqui na cidade, que é Lucianas e Marias, e coloca no meio da Rua da Cidadania Matriz, ali na Rui Barbosa, que é um local onde em volta tem todas essas lojas populares e tal, e as pessoas ali dentro chegam, entram, querem ficar lá dentro, se encantam, e ela oferece oficinas de graça, contação de história com Hélio Leites, dança circular, meditação, oficinas de manualidades. É muito perfeito esse projeto, porque ele está num local que, se fosse no museu, não teria esse alcance, que é uma coisa que as pessoas reconhecem, só que dessa forma nunca viram, né? E se sentem bem, e dialogam, e trazem ideias, e trazem as coisas que fizeram em casa, o público mesmo. É uma questão que faz a gente pensar num momento importante a obra estar nesse lugar, né? Perfeito. E aqui, a Eliana Brasil, uma artista negra daqui, ela é de Minas, mas ela vive e trabalha aqui. Ela foi fazer um estágio no meu ateliê e ela falava onde é que estão as artistas negras daqui. O TCC dela era sobre isso, e aí eu falei, então vamos nos apresentar, vamos fazer um grupo, e fizemos o coletivo Eroere, e esse coletivo foi convidado, uma obra de cada artista, a fazer essa exposição no Farol Santander, Porto Alegre. Então eu trago, assim, para encerrar esse trabalho do coletivo, que foi uma exposição muito importante, era uma curadoria de mulheres, uma delas a Fabrícia Jordão, que trabalha aqui, e 60 mulheres artistas fazendo essa exposição. Maravilha, Cláudia. Eu quero só fazer uma observação sobre essa obra que me chamou muita atenção, além de tudo, né, o que você disse e da obra propriamente dita, a sombra que ela projeta no chão, né?
que Sim. traz essa imagem de totens, assim, e que também remete bastante à ancestralidade, né? Não, e você foi no ponto, porque nesse local que ela estava, na frente, na parede oposta, era nomes de todas as artistas importantes que não estavam participando, mas que têm importância na história da arte, artistas que já morreram, e tinha uma obra, um vídeo da Berna Reale, que é aquele Enxugando o Gelo, que tem uma música muito que leva a um local de templo, então virava um local, e o preto, né, o verso dessa obra é preto, então como essa sombra no chão, o lado que se vê, o lado preto do luto, da reverência, tinha todo esse astral mesmo nesse ponto. Maravilha, perfeito. Muito bacana, Cláudia. Então, continuando, né, Cláudia, essa obra Casamento, ela se relaciona com alguma das outras obras sobre as quais você estava falando? Então, eu pensei assim, para encerrar, mostrar as obras de 2003, 4, 5, que eram essas que eu falei, que eu pegava esses retalhos, costurava, fazia esse desenho com giz carvão, e já estava aí utilizando foto de família, então aí essa é uma foto do casamento dos meus pais. E as coisas se repetem, você pode estar fazendo outras pesquisas, mas aquilo que você está buscando, ele retorna de alguma forma. Então, essa obra aí é de 2005, e essa aqui foi em 2014, quando eu retornei para o têxtil. E ela tem o mesmo retalho, recolhido do mesmo tipo de loja, também feito de a imagem é um retrato da minha mãe, mas é o retorno já com a máquina de costura. E a importância também do tecido ser transparente, então a linha não fica aquela linha limpa, você tem o ruído do avesso. E então essas questões de trazer as fotos de família, agora através do bordado, continuar usando esse material que eu ganho. Eu tento, nessa última exposição que está lá na Soma, tentei não comprar nada, tanto que tem suporte menor, maior, redondo, quadrado, os tecidos de fundo, tudo, eu tentei usar tudo que eu tinha e que eu ganho, e os próximos trabalhos, eu sei que eu vou continuar trabalhando essa questão de imagens, de família ou não, mas dessa ancestralidade, e vou continuar também tentando comprar o mínimo de material, porque esse material que eu ganho já é uma coisa que iria só estava lá acumulada na casa de alguém, no meu ateliê está acumulado, mas eu tenho esse direcionamento de transformar isso em obra de arte, e nesse pensamento também o que eu vou trazer como objeto também tem que ter uma função, nessa visão que eu estou te falando de autoconhecimento, e esse autoconhecimento, a hora que eu me valorizo, o médico da família, vem valorizar a mulher como ser, como pessoa, e a mulher negra, valorizar o corpo da mulher, como teve outra série que eu trabalhei, As Luas, inspirada no livro Plantando as Luas, que é Andrea Berrier, que é também essa questão do corpo como tabu, dos ciclos femininos, então ele volta, então eu mostro essas duas imagens porque são momentos diferentes, e agora ele voltou no papel e voltou no feltro rendado, então é uma continuidade das questões. Muito legal, Cláudia, esse seu trabalho, você trazer esse tema sobre ancestralidade, né? Eu vejo que esse tema não à toa, porque acredito muito que os artistas vêm para dizer algo para a gente, né? E o tema da ancestralidade ele vem sendo muito abordado pelos artistas, né? E isso não é à toa. Alguma coisa vocês estão querendo dizer com isso, né? Então, realmente, além da maneira como você expõe, ser muito interessante, assim, instiga muito
esse tema, a maneira como ele é abordado e todas as reflexões que o seu trabalho traz sobre cada um desses assuntos que você aborda, né? Em relação à questão do racismo, a gente tem várias políticas, né, que vêm nessa direção de reparar os danos causados e também tentar amenizar a diferença social que existe, né? Mas eu vejo muito assim que essas políticas elas servem como uma ação imediata e funcional, evidentemente, mas nem sempre as políticas vão transformar a consciência das pessoas, né? Então, eu falo isso para enfatizar a importância do trabalho artístico relacionando-se a esse assunto, porque a arte ela vai trazer junto com ela o apelo sensível, né? E a reflexão sobre o tema também. E a maneira como você traz tão delicada, né, e tão amorosa também, acredito que fortemente que ela vai contribuir muito para transmutação de consciências, assim. Então eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Não, mas você falou dessa questão da forma de trazer, e daí eu pensei nesses dias, uma artista também viu o meu trabalho, ela falou, nossa, ela se emocionou muito, ela falou, você fala de uma forma, a gente sabe do que você está falando, mas você consegue tocar fundo, mas de uma forma sensível, assim, né? Não trago ali a violência e tal. E eu, nessa compreensão de por que se vê o negro como uma pessoa inferior, como que foi essa construção, e conseguir, e a artista que consegue através da arte, através da forma, através da gravura, do desenho e tal, da escultura também, falar sobre isso e me fazer entender por que é assim hoje, não sei quanto tempo vai ser. Rosana Paulino. E na obra da Rosana Paulino, ela te explica pela obra por que a gente tem essa visão hoje. E tem obras que trazem uma dureza, ela tem uma costura que não encaixa, porque é uma história que não se encaixa, e ela chama de suturas. Então, cada um tem uma forma de trazer, e como você falou, obrigada, agradeço, porque espero poder estar tocando, né, nessas questões dessa forma. Sim, eu acho que as diferentes abordagens são muito importantes, né? Porque cada espírito vai ser atingido de uma forma e às vezes né, um chacoalhão é importante para aquele indivíduo ali. Às vezes o tratamento mais amoroso vai surtir mais efeito naquele outro, né? Então a multiplicidade ela sempre vem com mais força. Então é isso, né, Cláudia? Eu queria só comentar mais uma coisa, assim, que esse lugar no qual a gente se encontra, por ser mulher, realmente é um lugar muito que muitas vezes chega a ser constrangedor, assim, né, diante dessa desigualdade social. Também muitos homens também, né, que não fazem parte de um determinado perfil, assim, o homem negro, o homem né, indígena também. Então, acredito que trabalhos como o seu, assim, eles vêm, no fundo, para enfatizar algo que é muito óbvio, que nós somos todos muito diferentes uns dos outros, né? E que essas diferenças, elas jamais deveriam ser tratadas dessa forma como desigualdade social, mas a diferença, ela é o óbvio, é o que existe, isso devia ser tratado como algo comum e normal, assim, e todo mundo ter os mesmos direitos, né, e os mesmos deveres também. Então, espero que o seu trabalho, né, acredito fortemente nesse e outros trabalhos que vêm nessa direção, venham para resgatar essa consciência do óbvio que foi perdida, não sei em que momento da história, talvez nunca existiu, de fato, né, mas espero que realmente essa consciência possa vir a existir dentro da humanidade como um todo em algum momento, assim. E trabalhos como o seu e de outros artistas que vêm nessa direção só tende a contribuir para isso. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo seu trabalho e agradeço também por ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente, por mostrar, contar
essa parte da história do seu trabalho, né? Mostrar ele parcialmente, que tem muito mais coisas também que você já fez, né? Mas aqui nesse momento não foi possível mostrar tudo também. E fica aí o convite para o pessoal que quiser conhecer mais de perto o trabalho da Cláudia e nas exposições que ela mencionou durante a entrevista também. E é isso, gratidão, Cláudia. Ai, muito obrigada. Eu tenho colocado nas redes aí também esses links. E o que você falou, né? As diferenças. É realmente sair desse achar bonito que é isso e aquilo, e achar que certo é isso e aquilo, quando a gente tem muito mais riqueza para mostrar, muito mais valor para mostrar e mostrar que sabe fazer. Também estou numa galeria racializada em São Paulo, que é a Diáspora Galeria, que tem esse intuito de realmente tirar essa formatação da mente de todos para a gente, todos nós vamos sair ganhando, né? Valorizando essas diferenças. Com certeza, né? enquanto a humanidade ganha todo mundo, né? Exatamente. Tem uma então, frase... Muito obrigada. Tem uma frase que eu ouvi da Ana Tomás, que trabalha com ações pedagógicas, com novas formas de pedagogia, assim, e baseada no Nietzsche, ela falou uma frase assim, Cláudia, que os fortes precisam se proteger dos fracos. Porque a lógica do fraco é que para ele ganhar, os outros têm que perder. Enquanto a lógica do forte é, para eu ganhar, todos têm que ganhar. Então, que mais pessoas possam vir a assimilar essa lógica e compreender essa lógica, né? Para o bem de todos nós. Do ganha-ganha, exatamente. Né? Obrigada, então, Cláudia, agradeço muito. E agradeço muito também quem assistiu até o final. Um beijão e até logo. Eu que agradeço, Ana. Sucesso. Beijo para todos.